pública que pouca gente sabe que pode se reimplantar ou se reconstruir um dente. O ideal até seria quando perde, né? Exatamente. Hoje a gente chama isso de função estética imediata, né? A partir do momento que a gente condena esse dente, né? A partir do momento que esse dente seja indicada a extração, e se a tábua vestibular, que é a parte óssea que fica na frente, né? A gente chama de tábua óssea vestibular, estiver preservada e a gente tiver, né, Karine, uma boa qualidade de periodonto, tá? A gente pode fazer, e não tiver infecção, né? A gente pode implantar esse dente imediatamente, certo? Tem uma técnica para isso, enfim, imediatamente. E se houver um travamento desse implante, a qualidade do travamento e o osso for bom, a gente pode colocar um provisório nesse implante, já diminuindo o trauma para o paciente. Isso, é o que a gente chama de implante imediato, né? Isso, a gente chama, assim, mais especificamente, né, a gente chama de função estética imediata, porque esse dente não irá mastigar por um período, mas terá uma função estética, né? E mais que a função estética, ele vai ter uma função de manter o arcabouço gengival nessa região. Então, a gente é uma das indicações, e eu acho que o dentista hoje, né, Karine, a gente tem a obrigação de saber indicar isso para o paciente não ser traumatizado depois de ter que passar por algumas outras cirurgias, né? Porque principalmente, Henrique, logo que a gente perde um dente, a tendência é com que toda a parte gengival, o desenho, o contorno da gengiva também seja modificado. Justamente. Então, se a gente coloca o implante na hora, isso faz com que se mantenha a gengiva e com que a restauração depois protética, tanto a provisória quanto a definitiva, fique mais bonita, fique muito parecida com a dentição natural. E você, mais do que ninguém, sabe disso, que você trabalha com a estética vermelha, e isso hoje é de suma importância. Quando a gente fala estética vermelha, é a gengiva que contorna esse dente, que faz uma diferença enorme, né? Dela estar em boa condição ou não, ou tê-la ou não, as papilas, enfim. E você sabe a dificuldade que é para você que faz plástica gengival devolver isso uma vez que a gente perde, né? Então, se vocês olharem, né, a gente pode mostrar até uma animaçãozinha, ó. Um dente, quando é fraturado, se perde esse dente, né? E se a gente puder imediatamente colocar um implante, né? Isso aí é uma sequência de brocas que a gente está fazendo. É até bom para o paciente ver que tem onde botar, né? Tem o osso onde botar, a gente coloca ele um pouquinho mais para dentro, né? Para inclusive a gente ter aquela parte fininha de osso ali, que é aquela parte marronzinha preservada, né? Então a gente faz uma sequência de brocas, né? Que é natural para a gente tratar bem esse dente, né? Esse osso, aliás, a sequência de broca é para que não haja um trauma maior, né? A gente vai cortando isso aos poucos, até a gente chegar numa broca, enfim, que é relativa ao tamanho do implante que a gente vai colocar. Então aí é um desenhinho para vocês tentarem entender, a gente aumentando os diâmetros das brocas, né? Para poder ocupar, fazer um travamento de um implante nesse alvéolo que foi recentemente extraído, né? Então, a gente colocando o implante, que deve ser o próximo passo aqui agora, né? A gente já podendo colocar um implante, ó, e esse implante travar, quer dizer, ficar bem apertadinho o parafuso, a gente já pode pôr um componente e colocar um dentinho de porcelana, de acrílico provisório, né? Que já mantém aquele arcabouço, aquela gengivinha em volta, fica sustentada por isso tudo. Então, a gente tem alguns sucessos, ó. Esse é um caso, um clínico, né? De um dente que aconteceu isso, né? Um dente que foi, é o primeiro incisivo central aqui, tá? É o segundo, desculpa, é o 21, é o dente do lado direito, né? Esse dente foi perdido, né? Foi extraído e colocado o implante imediatamente, né? E esse dente, depois de um tempo, foi substituído por uma porcelana. Então, vocês veem que a gente consegue manter o contorno gengival. Né? Karine, veja ali, ó, no primeiro quadro ali, o dente natural ficou com o zênite diferente. Aí depois a gente deu uma corrigidinha no zênite, e deu uma acertada. Então, a gente consegue evitar um colapso aí com um procedimento rápido e simples aí, né? Então, é um caso que a gente... bem indicado, né? Todo caso que a gente consegue isso. Eu acho que é legal falar até para os pacientes saberem que não tem nem corte, nem incisão, não tem né, incisão, Henrique? É um procedimento atraumático, o paciente não acredita. Além do aspecto psicológico, né? O paciente fratura, tem aquele dissabor de perder um dente, mas ele sai do consultório com um dente fixo, no lugar, né? Nada móvel, nada amarradinho, nada. Então, é um procedimento muito legal. Esse é o ideal, né? Esse é o ideal. O paciente não deixar, por exemplo, fraturou uma raiz, tem paciente assim, mas está fraturadinho, deixa, eu vou levar até onde der. O levar até onde der significa que vai dar infecção, porque está fraturado ali. Essa infecção vai reabsorver tecido ósseo, vai ter perda óssea. Então, assim,
o levar até onde der é o problema, né, Henrique? Isso. Às vezes a tentativa, a insistência de dentes com tratamento endodôntico que não se resolve, né? E aquilo fistula e tal, vai perdendo o tecido ósseo, né? Vai perdendo a tábua vestibular, a gengiva vai acompanhar. A gengiva, né, é que nem carpete, né? Acompanha o piso. Se não tiver osso, a gengiva acompanha. Ai, que boa então, comparação. Fica aquele, né? Adorei essa. Ela forma aquelas depressões que o paciente olha e ele não está entendendo direito, mas aquilo está com defeito, chama a atenção, né? Que a gente chama de estética vermelha. Então, a remoção desse dente, numa hora, a decisão de remover é muito importante. A gente saber que nós não vamos ter previsibilidade no outro tipo de tratamento, e sim partir para o implante enquanto a gente tem as organelas ali, enfim, o tecido em torno, o arcabouço preservado. Tem, né? Osso suficiente. Suficiente, né? E gengiva de qualidade. Ao invés disso, né, se a gente partir para um outro caso, tem uma outra animação aqui, se vocês quiserem mostrar. Por exemplo, vamos imaginar que a gente demore, faça isso tardiamente. Então lá o dente fraturou por algum motivo, foi perdido e tudo mais. A gente deixou isso cicatrizar normalmente. O que a gente esperava que acontecesse desse jeito não acontece, porque aquela tábua vestibular ali que sumiu ali é muito fininha, ela é perdida, ela é reabsorvida. Então, se eu for colocar um implante aí, ó, numa fase de deplanência, há uma discrepância muito grande entre o leito receptor, tá? Onde eu vou colocar o implante, um buraco, tá lá, né? Não vai haver osso envolvendo o meu implante, que é fundamental. Então, para eu colocar um implante ali, ó, eu tenho que ter osso em torno dele. Então, se eu for transportar isso para o lugar, você vai ver que está faltando osso em torno do implante e volume, né? Para a gente ter gengiva e estética aí. Então, a gente tem que partir para uma outra situação que chama-se os enxertos ósseos. Eu tenho que devolver isso daí. Então, eu tenho que fazer uma incisão, que não é também complicado, né? Mas é um outro procedimento, demora um pouco mais. Remover, né? Abrir aquela gengiva, um lugar onde eu colocaria o implante assim não vai ser possível, né? Eu tenho que ter mais osso aí, tá? Eu vou normalmente em rama, atrás, como se fosse tirar um terceiro molar. Tira um pedacinho de osso lá, um bloquinho de osso, a gente remove esse bloco com uma técnica que também se o problema for dor, não é esse o problema, e adapta aquele bloco naquela região que teve o defeito. Fixa isso com um parafusinho, né? E depois da remodelação desse osso, coisa que demora 3 a 6 meses, né? Dependendo, mas em torno de 4, 5 meses, a gente pode reimplantar o nosso dente, ou fazer a cirurgia do nosso implante numa situação melhor, onde eu tenho osso suficiente para promover a óssea integração, tenho osso suficiente para ter um suporte de gengiva, e aí é onde entra a Karine, que ela vai juntamente com esse enxerto ósseo, né? Tá vendo aí uma segunda fase de reabertura, ela vai fazer uma plástica nessa gengiva para deixar ela mais próxima possível, tá tirando o parafusinho, né, da vai situação se colocar natural. o implante, então aí eu sou capaz de colocar um implante numa situação ideal. E algumas vezes a Karine nessa situação faz um enxerto de tecido conjuntivo. Faz um sanduichinho, bota uma gengiva já no meio. Durante essa cirurgia, que já melhora muito, que é mais. E o mais legal também, se você puder continuar mostrando, ó, a gente tem um caso aqui, se você conseguir, você vê lá o dente perdido por algum tempo, né? Ó, olha a depressão, né, que forma ali na parte vestibular, né? Fica que nem uma barriguinha, né, para dentro, assim. E aqui embaixo, né, o caso resolvido com enxerto e o dente já colocado, a gente devolvendo o volume normal para ele, isso daí. Então aí é onde entra a plástica gengival, que é uma coisa que para nós implantodontistas hoje não tem quem faça implante que não tenha o auxílio de uma cirurgiã que faça a plástica gengival. E o que é muito importante falar, acho, nos dois casos, tanto do enxerto ósseo como o enxerto de gengiva, que isso é indolor, né? O paciente precisa saber disso. Vocês viram aquele desenho que o Henrique mostrou tirando daqui do ramo? É como tirar um siso. Isso. Claro que tem pessoas que dizem assim, mas tirar siso é horrível. Isso é coisa do passado, não existe mais tirar siso, isso é lenda. Tirar siso hoje é uma coisa muito simples, ainda mais com as medicações que existem hoje. Quem tira hoje de siso é um especialista, é o bucomaxilo. Claro que você não vai tirar o seu siso, né, sem ser com um especialista. Hoje tudo se faz com um especialista. Quem vai fazer esse enxerto é o especialista, é o cirurgião bucomaxilo. Então é um procedimento super simples, feito por alguém que é especialista na área, vai ser feito sem dor, sem trauma, e funcionar muito bem. É que nem cirurgia de lipoaspiração, né? Só tem problema se feito com alguém que não é da área, né? Doer, Ana, eu acho assim, que doer, todo mundo vai sentir um grau maior ou menor de dor, né? Eu tenho paciente que em cirurgia que ninguém relata a dor, que sentiu dor. A dor é uma coisa muito pessoal, né?
O que a gente tem hoje em dia de suporte é poder minimizar isso. O medo que se tinha, porque antigamente os procedimentos eram muito grosseiros, ou era o que se tinha e as medicações não eram tão boas. Não se tinha tanta especialização. Hoje em dia a coisa ficou tão especializada para todas as profissões que, na verdade, isso melhorou muito para o paciente, porque os procedimentos acabam sendo menores e a gente tem mais medicação para fazer com que o paciente não sinta. Mas esse negócio de dor é uma coisa muito pessoal, né? Que sinta um pouquinho. Às vezes me chega o paciente para fazer um nariz, por exemplo. Ah, doutor, eu vou sentir alguma coisa. Vai sentir, né? Senão, cirurgião não é mágico, né? Senão, ninguém tinha medo de fazer. Agora, uma coisa que te incomoda, de repente, a vida inteira, né? Faz 35 anos, faz 40 anos que me incomoda. Eu escutei falar que vai ficar roxo. Tá, se ficar 5 dias, qual é o problema? São 35 anos que tu vai trocar por 5, né? Que aconteça a mesma coisa em odontologia, quer dizer, que tu sinta um pouquinho de dor para reconstituir uma coisa que está te incomodando e vai te incomodar a vida inteira. Né? Mas, Miguel, às vezes o paciente, dor é muito difícil os pacientes relatarem, eles relatam às vezes até um desconforto, né? Porque com as medicações que a gente usa, a dor é praticamente... E usando uma comparaçãozinha grosseira também, né? Não tem como fazer omelete se não quebrar um ovinho, né? Não tem jeito, né? A gente tem um custo mínimo, né? Um custo mínimo. Karine, assim, me chega muito paciente na clínica, a gente está falando em estética, né? E tu trabalha basicamente com estética bucal, né? E gengival. Me chega muito paciente que muitas vezes assim, doutor, eu queria fazer um enxerto no lábio, ou eu queria mexer no nariz, porque eu acho que o lábio... E a gente olha, na verdade, ou queria mexer no nariz, porque eu acho que o lábio não aparece, ou queria enxertar na maçã, ou tirar a gordura da bochecha, porque... E que a gente olha e pega a fotografia, até a fotografia que o paciente mostra. A semana passada, casualmente, me chegou uma menina assim. Eu não gosto do meu sorriso. Eu tapei o restante, deixei o sorriso e falei, teu sorriso é bonito. Né? Na verdade, o problema não era o sorriso. O problema era um conjunto de outras pequenas coisas. Né? E muitas vezes eles procuram o cirurgião plástico para melhorar determinada parte da face, que a gente olhando vê que o problema não é esse, que o problema é a boca. Boca, gengiva, eventualmente os dentes. Te chega muito paciente direcionado para a parte de estética? Chega. Cada vez mais a gente vê, principalmente aquelas pessoas que comentam assim do sorriso gengival, aquela questão de quando a pessoa sorri, aparecer uma faixa de gengiva grande, bem mais... Tinha uma artista, né, que a gente enxergava isso, né? Eu tinha uma gengiva gigantesca também. A minha gengiva foi a Karine que diminuiu bem. Depois a gente vai mostrar o caso dela aqui. Mas então, nesses casos, o que a gente faz é quando a pessoa sorri, a gengiva acaba aparecendo muito mais do que os dentes. Isso às vezes causa um desconforto para as pessoas, para sorrirem, essas coisas. Então, é um procedimento muito simples que a gente faz, que basta eu gostaria, depois eu vou mostrar algumas fotos, a gente consegue fazer um recontorno gengival, ou seja, devolver a harmonia, fazer com que a proporção dos dentes e a gengiva fique muito mais harmônica, porque daí quando a pessoa sorri, ela fica mais à vontade. Até muitas vezes só com a cirurgia, que a gente chama de cirurgia plástica gengival, também é uma cirurgia plástica. Às vezes a gente faz a cirurgia e associa, muitas vezes lá na clínica, com as lâminas ou com as próteses, para que daí os dentes fiquem também mais bonitos e com a gengiva em harmonia, o que fica com um resultado muito legal. Tu quer mostrar e já pode botar na... Já dá para colocar? Então, tá. Aqui é um caso que a gente consegue ver, tá até a flechinha ali nos mostrando, em que os incisivos laterais são bem menores em relação aos incisivos centrais. Isso causa uma desproporção. Quando a gente corrige isso é uma cirurgia bem simples, com que a gente faz só um recontorno naqueles dentes, a gente já consegue ter uma alteração total no resultado final. Isso é feito como? Com anestesia local? Isso é feito com anestesia local. É a mesma anestesia da restauração dentária, do tratamento de canal, é a mesma coisa. E muitas vezes o paciente não tem nem edema, nesse caso sim, porque a gente às vezes não precisa nem remover tecido ósseo. Até isso, lógico, precisa de uma avaliação clínica. Em alguns casos, só fazendo o recontorno, removendo a gengiva, a gente consegue fazer com que ela fique estável. Às vezes, a gente precisa fazer um mínimo recontorno ósseo, mas também sem retalho, sem deslocar a gengiva, sem afastar. Aqui é um caso bem expressivo, que dá para ver a paciente ao sorrir antes do tratamento, ela sorria assim.
Aí foi feita a cirurgiazinha de gengiva. Olha a diferença, a gente já consegue uma harmonia, pelo menos na proporção entre os dentes e a gengiva. E depois a Ana fez as lâminas, o que fez com que o sorriso dela ficasse muito bonito. Quanto tempo leva para que tenha um resultado? Porque eu sei que a gente sabe que é rápido, né? Porque mucosa se regenera cicatriza muito rápido. Muito rápido. Nas cirurgias em que a gente não precisa fazer recontorno ósseo, a cicatrização é rápida, em torno de uns 15 dias, normalmente, 20 dias a gente já está moldando, se é necessário para fazer algum outro procedimento, como faceta, essas coisas. Quando envolve tecido ósseo, daí a cicatrização é um pouco mais lenta. Então, o ideal é que se espere em torno de uns 45 dias, no máximo 90 dias, por aí. Normalmente, quando é gengiva, em 15 dias está cicatrizada a gengiva e a gente molda a lâmina, dá mais uns 3, 4 dias, em 20 dias a pessoa está com o sorriso novo. Está com um sorriso. O paciente, então, chega na clínica, faz o procedimento, como se tivesse tratado um dente, Isso. uma obturação. Muitas vezes não vai nem sutura. Eu, quando fiz a minha cirurgia, quando a Karine fez a minha, eu fiz um dia ao meio-dia, fui para casa, almocei, fui para o salão, depois eu gravei 2 programas de televisão com... Eu me lembro que tu tinha me falado, olha... Fiquei vermelhinha, mas falei, trabalhei, fiz tudo que tinha que fazer sem problema nenhum. Realmente não tem problema nenhum, né? A gente não tem ideia, né? Mas para quem está acostumado a ver os pós-operatórios, né, e o antes e o depois, como muda, escuro, né? Como muda, porque esse andar médio da face, parte superior principalmente, chama muito atenção. A gente vê assim as cirurgias de nariz, né, como modifica o visual, muitas vezes pessoas que a gente acha, ou meninas que a gente acha assim, não consegue identificar o que tem de errado, por que parece feia, como muda com um procedimento simples, né?